Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Saudamos igualmente aqueles que nos acompanham pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão e pelo canal no YouTube. Mais uma vez estamos aqui com o nosso querido Denizar de Souza, trabalhador desta casa, palestrante, e ele nos trouxe hoje um tema bem interessante para a nossa reflexão: curando-se pela palavra. Antes de fazer a prece e passar a palavra ao nosso querido Denizar, nós vamos ler um capítulo 23 do livro Cartas Vivas, que é psicografia do nosso querido irmão Denizar, e é segurança espiritual. A humanidade tem buscado nos cultos externos as seguranças dos templos fiéis. No entanto, segurança espiritual não se revela em práticas exteriores da religião convencionalista. A segurança espiritual é um ato de sintonia permanente com o bem. Não há como sermos visitantes temporários do Evangelho e nos acomodarmos aos vícios do mundo. Segurança espiritual é sacrifício pessoal em favor do próximo, é atitude fraterna com todos, é caridade constante junto aos sofredores e esquecidos do mundo. Sede vós os que caminham na segurança interior do Evangelho, sem riscos nem máculas. Segurança em Cristo é uma atitude de pureza interior. Segui vós seguros dos vossos passos, ao lado do Mestre, imperturbável do amor. Na crucificação, todos estavam inquietos e temerosos, e ele em paz. Que vós deixeis crucificar em Cristo, no seu amor, a devoção à humanidade. Estes são os votos da Adriana de Jesus. Então, queridos irmãos, vamos acalmar a nossa mente, nossos pensamentos. Vamos trazer a figura de Jesus, esse mestre amorável. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta noite bendita. Agradecemos esta oportunidade de reflexão, oportunidade de olharmos para nós mesmos através do teu ensinamento, do teu Evangelho, e que a doutrina espírita nos traz luminosidade, esclarecimento e consolo. E assim, Mestre querido, pedimos o teu auxílio para que nós tenhamos a mente e o coração abertos para receber e fazer frutificar toda a palavra que nos alimenta a alma e o espírito. E assim, Mestre, pedimos a tua permissão e a permissão da espiritualidade que aqui se encontra, para que possamos dar início à primeira parte do trabalho desta noite. E assim damos graças a Deus e graças a ti, Senhor. Então, com a palavra, nosso irmão Denizar de Souza. Meus amigos, muito boa noite a todos. Que sejamos todos muito bem acolhidos, fraternalmente recebidos pela Comunhão Espírita de Brasília e que possamos, de algum modo, sintonizar com esta vibração de harmonia, de luz, de paz, que certamente é o que todos
viemos buscar nesta noite. Queremos também cumprimentar com muita alegria aqueles que estão nos assistindo pelos veículos de comunicação da nossa casa, pelo canal do YouTube, que já atingiu a marca de 60 mil pessoas aí ligados aos veículos de comunicação da Comunhão Espírita, pelos amigos que nos escutam pela Web TV Comunhão e pela Rádio Comunhão, fazendo a todos os votos, os melhores votos, de uma noite de muita paz, mas também de estudos, de aprendizado significativo e espiritual para todos nós. E nessa noite, nós vamos estudar um tema que é muito impactante na nossa vida, particularmente na nossa vida mental, para o mundo para a saúde mental, que é o tema, conforme já muito bem colocado pela nossa irmã Flaviana, o tema a cura pela palavra, ou curando-se pela palavra. E aí, no primeiro momento, se nós tivéssemos em uma das dignas igrejas da Reforma Protestante, por exemplo, ao dizer curando-se pela palavra, talvez nos recordássemos da crença segundo a qual a palavra do Evangelho ou de Jesus seria capaz de curar e salvar. Ou a palavra por si só salvaria. Aí estaríamos falando da palavra do Evangelho, que para nós espíritas é essencial na transformação humana. Só para que nós tenhamos uma ideia da importância da linguagem, da narrativa, da comunicação, da palavra para a evolução espiritual do ser humano e dos processos pelos quais, falando e sendo escutados e escutando a nós mesmos, seremos capazes de realizar extraordinária cura ou autocura espiritual. Talvez consigamos, ao longo da palestra, demonstrar que o processo de contar histórias e falar do nosso passado e narrar a nossa vida adequadamente, no lugar certo e para a pessoa correta, é uma forma de reconstruir o nosso passado que invariavelmente nos atormenta. Seja o passado distante, na visão espírita das existências pretéritas. Observe que falei existência, não vidas, porque a vida é uma só do espírito. Mas as existências são múltiplas, para que nós realizássemos o grande feito proposto por Jesus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas a palavra, ela está nas origens da evolução humana. Primeiro, nós nos tornamos bípedes na evolução antropológica. Cada um de nós já ouviu falar de alguma maneira daquela longa evolução que começa com os primatas, passa pelos antropóides, hominídeos, pelos australopitecos afarenses, pelo homem de Neandertal, nosso primo, que nós nos encontramos, ou encontramos na Europa, quando saímos da África na condição de sapiens. Lá estava ainda o homem de Neandertal, que nos antecede uma escala evolutiva. E lembrando a todos, o tempo todo,
que a doutrina espírita é reencarnacionista e evolucionista. Nós assumimos dentro do espiritismo uma visão sintética, criacionista, evolucionista. Criacionista porque a origem da vida está na consciência cósmica, que as religiões chamam de Deus e nós chamamos de Deus também. Mas há uma origem da vida que evolui, na visão espírita. E essa evolução passa por essa escala antropológica. O primeiro passo foi nós nos tornarmos bípedes. E aí deixamos a escala antiga para caminharmos com 2 pés e sermos bípedes. Depois nós nos tornamos o Homo faber, não é? O homem que fabrica seus próprios instrumentos. O homem de Neandertal fabrica seus instrumentos e desenvolve a sua capacidade de usar as próprias mãos. Mas foi a conquista maior da linguagem, da palavra, que nos fez sair de uma primeira natureza da animalidade ou da pré-história da humanidade, do período que antecede a nossa espécie maravilhosa humana. Nós fizemos uma passagem através de uma ponte que nos levou à consciência, à memória e ao pensamento. A ponte que nos fez transitar das espécies anteriores aos sapiens para chegar na nossa, sapiens sapiens, foi o desenvolvimento da linguagem. E aí nós vamos recuperar um pensador, em nosso contexto inusitado, porque ele era ateu, mas acertou ao dizer isso. Nem tudo que os ateus falam, nem tudo que os ateus escrevem está errado. E nesse caso ele acertou. Estou falando de Karl Marx. Karl Marx dizia que a consciência é tão antiga quanto a linguagem. Observe vocês que para pensarmos e revelarmos consciência de algo, toda consciência é consciência de alguma coisa. Nós precisamos da palavra, da linguagem, não é? Não existe a consciência no estado de vigília, acordado tal qual nós estamos, sem a linguagem. Para pensar, você precisa de palavras. Então, dizia Karl Marx, a consciência é tão antiga quanto a linguagem. O momento de evolução, a ponte que nos fez nos tornar humanos, foi o momento que a gente conseguiu pronunciar as primeiras palavras. Já que os animais emitem sons que são instintivos. E estes sons, sejam os sons das baleias, em sua extraordinária musicalidade nos oceanos, seja a infinita variedade do canto dos pássaros, seja o latido de um cão, o rugir de um leão, ou o mugir de uma vaca, são sons que vão revelar necessidades biológicas dos animais, mas sem a palavra que tem significado próprio. A palavra que nos fez seres que têm consciência de si mesmos, não é? É através da palavra que nós dizemos, eu sou brasileiro. Isso é uma frase vocabular, linguística. Retire a palavra que você não tem a consciência. Para que você pense, saiba da sua existência, saiba do mundo, você precisa de linguagem. Então a grande passagem evolutiva não foi ter um corpo qual o que nós temos, nem mesmo o cérebro que já antecedia aos sapiens, nem mesmo caminhar, nem fabricar os próprios instrumentos, mas foi o ato de falar as primeiras palavras, que segundo os antropólogos, cientistas e a antropologia física afirma que esse ato da palavra que gerou a memória e a consciência e a cultura e o pensamento e a civilização escrita depois, a primeira e maior de todas as tecnologias humanas, a palavra que gera significado, sentido
e que atribui sentido ao mundo, a palavra que funda a consciência, aconteceu há 150 mil anos atrás, quando nós chegamos à condição dos sapiens. E as primeiras palavras, nós não sabemos quais foram, mas elas são a ponte simbólica das espécies que não falavam para as espécies portadoras de uma linguagem. Linguagem que fala sobre a vida, sobre o destino da humanidade, sobre o cosmos, que nos abriu a consciência para a percepção do mundo, distinguindo esse mundo em categorias de animais e humanos, de plantas, de terra e céu, de sol, de interior e exterior, de consciência e inconsciência, de nascimento, de vida e de morte. Os animais morrem biologicamente, tal qual nós mesmos. Todas as espécies morrem. Todas as espécies que obedecem ao sistema da reprodução sexuada morrem. Porque as células unicelulares que se multiplicam em colônias não morrem, se dividem. São as bactérias. Somente quando há o fenômeno da sexualidade existe a morte. Por estranho que pareça, quem fundou a morte do planeta foi a sexualidade. Foram espécies que, tendo uma polaridade, uma bipolaridade e uma interação sexual, surge um terceiro ser por efeito da sexualidade. Somente a reprodução sexual gera seres que morrem. Então, a grande ponte da evolução humana é a linguagem. A linguagem que gerou sistemas simbólicos. O sistema da arte, o sistema da memória, o sistema da cultura, das crenças. Nada é possível no campo do pensamento humano sem a linguagem. Então já vimos que estamos num território em que, para falar do nosso amor aos outros, precisamos de palavras. Ainda que muitos digam, o que eu sinto por você é tão extraordinário que não cabe em palavras, não é? Ainda que nós digamos, o meu amor é infinito e não cabe em palavras. Ainda que nós possamos dizer que existem sentimentos humanos que não caberão em palavras. Mas observe, para dizer isso nós precisamos de palavras. Para dizer que existem emoções, vivências que não cabem nas palavras. E curiosamente, o Livro dos Espíritos tratou disso. Kardec, quando perguntou sobre Deus, ele pergunta assim: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Aí os Espíritos respondem: pobreza da linguagem humana. Ficais sabendo que existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente da Terra. Pobreza da linguagem humana. Opa, pode ser que existam realidades, e provavelmente elas existem, que escapam à linguagem, que escapam às palavras. E aí poderemos continuar a falar do amor que sentimos a Deus, a um filho, a uma esposa, a uma pessoa, à própria vida, e dizer, não traduzo este sentimento em palavras. Mas para expressar isso, precisamos de palavras. Então a palavra está na origem da consciência, na origem da autopercepção. Eu só posso dizer, penso, logo existo, como dissera Descartes, se eu compreender, se eu tiver palavras para expressar isso. Eu preciso de palavras para representar o mundo, para falar que existem Deus ou deuses, para falar do que eu sinto, do que eu penso e do que é o mundo e a vida. Então a linguagem é a ponte simbólica para a evolução humana. Nós poderíamos ainda lembrar o extraordinário Schopenhauer, que dirá, existem coisas entre o céu e a terra que estão acima da vossa vã filosofia. E poderíamos lembrar ainda Santo Agostinho, que um dia perguntaram a ele
sobre Deus e ele deu uma resposta linguística. Perguntaram a Santo Agostinho: podeis dizer o que é Deus? Ele respondeu de uma forma curiosa: se me perguntares, eu não sei o que é, mas se não me perguntares, eu sei. Parece uma brincadeira, né? Mas não é. Tem um ensinamento filosófico por trás disso. Quando você me pergunta algo, alguém pergunta algo para alguém, precisa da palavra para descrever e responder. E a palavra pode ser que não descreva aquilo que o indivíduo sabe. Então ele disse: se me perguntares, eu não sei. Mas se não me perguntares, portanto eu não tiver que falar, eu sei. Porque se trata de uma experiência da ordem do imponderável, do indizível, do indescritível, da não linguagem. Então, Santo Agostinho estava dizendo que Deus estava no mundo interno dele. E que ele sabia o que era Deus, mas ele não poderia descrever em palavras. Combina com o Livro dos Espíritos, descrevendo que o infinito, que era a coisa maior que poderíamos imaginar, era a pobreza da linguagem humana e não definiria Deus. Mas nós estamos hoje aqui, só foi uma base para a gente começar a conversar, para falar sobre a palavra como uma estratégia de cura. Uma estratégia, uma forma, um modelo, uma narrativa que nos cure. Então a palavra é essa dimensão que gera significados em nossa existência. Só que há uma questão primordial. A palavra, ela é da ordem do consciente, da consciência. E ao longo dos séculos nós fomos descobrindo que havia uma dimensão inconsciente na nossa vida. Nós descobrimos através da psicologia profunda que a nossa história era regida não apenas por aquilo que nós acessamos, falamos e dizemos na consciência e pela palavra e pela linguagem. Que a nossa história, ela se dá desde a nossa infância, atravessada por vivências que nós estamos vivenciando e captando, mas que não ficam registradas claramente ao nível consciente. Foi a grande revelação inicial de Sigmund Freud. Nós vamos lembrar que o pai da psicanálise, que gerou a teoria analítica, a psicanálise, Sigmund Freud, ele foi aluno de um extraordinário professor chamado Jean Charcot, entre 1889 e 1895, 6 anos. Freud foi estudar em uma grande universidade francesa, chamada da Universidade da La Salpêtrière, onde o grande mestre Charcot fazia uma coisa para demonstrar que havia dimensões na mente ocultas e inconscientes. Ele usava a hipnose clínica. Não é? Há dentistas, odontólogos e outros profissionais que se utilizam da hipnose. Mas a hipnose é o processo pelo qual nós conseguimos realizar uma sugestão mental para alguém, através do uso da palavra, para que aquela pessoa entre num estado de pré-sono, um estado sonambúlico, um estado hipnagógico ou hipnológico. O estado de hipnose. E Charcot fazia isso com as suas pacientes histéricas. Vejam o nosso machismo. Segundo Charcot, somente as mulheres tornavam-se histéricas. A palavra histérica vem de hystere, que em grego quer dizer útero. Uma doença mental, um estado emocional que somente acometeria as mulheres. Depois Freud vai admitir que nós homens também somos ou podemos ser histéricos. Mas o fato é que lá na Salpêtrière,
Jean Charcot hipnotizava aquelas pacientes que chegavam com problemas de natureza mental, mas que não tinham uma desordem neurológica. Vocês vejam que agora nós entramos na área da saúde mental e na história do uso da palavra para curar. Imaginem vocês, gente, o desafio de psicólogos, psicanalistas e profissionais de saúde mental. Quando uma pessoa chega no consultório e no caminho da psicologia passa primeiro pelo psiquiatra, invariavelmente. E a pessoa está tendo um transtorno de natureza emocional, uma compulsão alimentar, uma ansiedade patológica, uma síndrome do pânico, um transtorno grave de humor, só que ela já passou pelos exames de natureza neurológica e não tinha nada no cérebro que pudesse explicar aquilo. Então chegava no consultório de Jean Charcot e na pesquisa dele na universidade, mulheres que estavam, por exemplo, com o braço paralisado. E só que o exame anatômico não demonstrava nada no braço dela, nem no cérebro. Nem demonstrava, por exemplo, ela estava com uma cegueira. A pessoa tinha uma cegueira todas as tardes, a partir das 15 horas, começava a perder a visão. A chamada cegueira histérica. A perda da audição histérica. A perda do tato, ou mesmo da capacidade de falar. Ou seja, há uma dimensão da não palavra, que é o inconsciente, que não é racional, que não é consciente, e que nos invade a existência o tempo todo. O tempo todo o inconsciente nos invade e faz com que nós olhemos uma pessoa e projetemos nela as emoções que sentimos por outra pessoa. Esse fenômeno chama-se de mecanismo projetivo. Ou poderemos projetar no outro o que é uma problemática essencial nossa, sem que nós consigamos ou possamos admiti-lo. Então, muito cuidado quando tivermos, assim, qualquer espécie de reação exagerada com qualquer comportamento alheio. Seja a reação homofóbica, seja a reação violenta racial, de classe, de comportamento, de religião ou valor. Porque aquilo pode estar dentro de nós e nós estaríamos projetando no outro. É o fenômeno projetivo. Então, quando Jean Charcot lidou com as histéricas, ele estava diante de um problema que não era consciente, portanto, a pessoa não podia dizer o motivo pelo qual ela estava sentindo aquilo. Uma paralisia de membros, ou mesmo uma angústia exagerada, uma vontade de morrer, uma ideação suicida. Ou ela estava ouvindo vozes, uma alucinação auditiva. Mas o caso das histéricas tinha muito essa característica da paralisação de membros, ou de perdas de sentidos. E aí o eminente professor da Salpêtrière hipnotizava essas mulheres, para fazer com que algo viesse ao mundo da palavra, ao mundo da narrativa. E a palavra em francês é absence. Ele levava, através da hipnose, aquele estado de pré-sono, e a pessoa começava a falar palavras, ele colocava o ouvido para ouvir o que aquela mulher estava falando. E de repente aparecia uma curiosa palavra, como banheiro sujo, ou como papai me mata, ou como mamãe me deseja, ou como qualquer outra palavra que era necessário a Jean Charcot escutar na hipnose. Observe que nós estamos começando a história de uma busca da cura pela palavra. Em Jean Charcot, quando ele está escutando as histéricas dizer algo que vinha do inconsciente, em estado hipnológico ou hipnótico. Nós estávamos diante das origens da psicanálise e da psicologia profunda, quando descobriremos que o nosso inconsciente traz o registro recalcado da nossa história pessoal. E na visão espírita, da nossa história transpessoal,
do espírito antes de reencarnar. E tudo isso vai transbordar ao nível da consciência e da personalidade, gerando conflitos, medos, tristezas, pavor, pânico, receios e tudo mais. Porque nós temos na palavra trauma, o que significa trauma? Que nós gostamos de usar vez que outra no senso comum. A palavra trauma quer dizer ferida. Só que essa ferida, ela não é fisiológica, não é anatômica, não tem explicação médica. É uma ferida na psique. A palavra psique é grega, quer dizer alma. Imagine o que representa para o psicólogo, psicanalista, não psiquiatra, que vai passar remédios. Ele tem que lidar com uma ferida na alma, só que a ferida da alma é inconsciente, é profunda, é transpessoal, é de outras existências, mas é a ferida que nos está atormentando e que faz com que nós percamos o gosto pela vida. Não sei se sabem, mas 370 milhões de pessoas estão vivendo o transtorno depressivo no mundo. 370 milhões de pessoas. E 2.600.000 pessoas desistem de viver por ano no mundo. Nunca vivemos tanto a necessidade de saúde mental. Quem tiver, esperamos que todos a tenhamos, que a preserve com muito cuidado. E quem não tiver, que busque essa assistência que no dia de hoje vai estar colocada pela palavra. Então nós temos a necessidade de cuidar da nossa casa mental. E recordando Charcot, cuidar daquilo que está recalcado no nosso inconsciente. Freud assistiu às aulas de Jean Charcot na Universidade da Salpêtrière e voltou para sua Viena para aplicar um novo método e criar uma nova ciência. Ele não estava satisfeito com a hipnose e ele desenvolveu o método analítico. Agora nós vamos escutar a palavra sendo dita do inconsciente para o inconsciente através de alguns mecanismos. Por exemplo, através dos sonhos. No ano de 1900, Freud publicou a interpretação dos sonhos. E os sonhos é uma linguagem, porém não é uma linguagem consciente. É uma linguagem inconsciente, pela qual nós conhecemos a nós mesmos, se soubermos analisar os próprios sonhos. Se soubermos compreender que o sonho é um processo simbólico pelo qual a dimensão profunda do self, do eu profundo, está falando conosco. Porque em uma visão de psicologia profunda, nós temos um self que é o espírito. Aqui na tradução rápida, ou na tradução da doutrina espírita. O self é o espírito. Esse self é quântico. Ele é pré-existente à personalidade. Nós já éramos espíritos antes de renascer, antes de reencarnar. É o self quântico, é o espírito imortal. Ele lastreia a atual personalidade, mas não se resume a ela. Porque ele tem uma memória de outras existências. É o eu profundo. Esse eu é a base fundamental, a camada mais profunda da mente, da psique. Ele lastreia o eu atual, o eu periférico, a persona, cuja origem da palavra é máscara em grego. A maioria de nós só lida com a máscara, a persona. Essa máscara, ela por si só já tem dificuldade para funcionar adequadamente, porque ela não é portadora da consciência dos seus conteúdos psíquicos profundos. Então, ora nós estamos nos sentindo emocionalmente tristes sem uma explicação para aquilo. É o chamado fenômeno psicológico
o psicologicamente não explicável. Ora, está tudo bem, estou trabalhando, a família está boa, meu salário é razoável, estou confortável, não estou sentindo dor física. No entanto, estou sendo avassalado por uma intraduzível tristeza. Estou sendo abatido por uma síndrome do pânico que me leva a isolamento social. Perdi o gosto pelo meu trabalho, ou de repente, não consigo mais vincular-me afetivamente àquela com a qual estou casado, casada, do jeito que quiserem. Observem que é um fenômeno que não é racional, que não é consciente e não pode ser descrito pela palavra tão facilmente e tão imediatamente. Então Freud vai constatar que os sonhos é essa janela, aqui nós chamaremos de uma janela quântica. Observem vocês, através do sono e dos sonhos, nós vivemos uma dimensão que não é o lugar da palavra racional. Observe que nós sonhamos de todo jeito. Você sonha e você inverte os personagens do sonho. Você está em uma sala dentro da sua casa e você passa por um quarto que é da casa da sua tia. Você está na sua rua no sonho e atravessa a rua e está em outro país. Você está com 12 anos no sonho e ao abraçar uma pessoa vê-se com 30. Porque o sonho não é o lugar da palavra racional, temporal e espacial. O sonho é uma janela quântica que nos faz sair da realidade espaço-temporal e nos projetar para uma outra dimensão, tela na qual o inconsciente se manifesta. Então observem vocês que o Freud ficou atento a uma estratégia de cura para analisar os sonhos. Ele dizia que aquilo que nos sonhos é dual, aquilo que no sonho, no inconsciente é unitário, no mundo real pode ser dual. Então é uma problemática simbólica e complexa pela qual nós vamos analisar os sonhos, que é o lugar de uma palavra, só que uma palavra difícil de ser interpretada, porque ela é mais da ordem simbólica do que da ordem literal. Mas nós temos o desafio de falar da cura pela palavra. E o Freud nos dará uma base, ensinando-nos que tudo aquilo que ficou registrado na nossa história e não foi resolvido, é o que ele chamou de retorno do recalcado. O recalque retorna na forma de sintoma. Então, o retorno do recalcado são as experiências da nossa história, e na visão psicanalítica, o passado é determinante. Na visão espírita, o passado é profundamente determinante também, ainda que não seja um determinismo, mas é determinante, é condicionante. Então, tanto na visão espírita, das reencarnações passadas, quanto na visão psicanalítica, o passado é determinante. Daí porque nós temos que ter uma atenção muito grande à nossa história. Qual a história real, do eu real, que começou com os nossos pais e na chamada cena primacial, na história da nossa infância? Como nós éramos ditos pela palavra, pelo nosso pai, pela nossa mãe? Como nós éramos representados no discurso do pai e da mãe? No domínio da palavra, nós éramos o quê? O filho caçula ou o filho mais velho? E se era o filho do caçula, como éramos ditos no mundo do discurso como filho caçula? Se éramos mulheres ou homens, meninos ou meninas, como é que a palavra nos narrou? Como é que ela nos significou? Como é que a escola que estudávamos dizia sobre nós? E como é que nós mesmos passamos a reproduzir pela palavra? Portanto, no mundo simbólico, da cultura, aquilo que dizíamos sobre nós, né? Jean-Paul Sartre tem uma frase notável que ele dizia assim: não me digas o que fizeram de ti, me digas o que vais fazer do que fizeram de ti. Então, o desafio de uma pessoa saudável
é lidar com aquilo que está na nossa história. E a nossa história decisiva. Tanto quanto nós tenhamos sido amados e acolhidos pelos nossos pais. Tanto quanto nós tenhamos sido respeitados na nossa escola. Tanto quanto nós aprendemos a lidar com a diferença. E aí nós teremos um conjunto de complexos rastreando as problemáticas psicológicas, né? Alfred Adler vai falar de 2 complexos que nos influenciam o tempo todo. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Imagine vocês que cada um de nós, às vezes, se move nesses 2 extremos. Por tanto, ouvir que nós éramos o mais feio, o mais, chamar essa palavra, boba, o mais burro, o menos inteligente, o mais incapacitado e o menos competente, nós começamos a desenvolver um estranho complexo de inferioridade. E isso vai fazer com que nós, ao longo da vida e da nossa história, tentemos recalcar isso, isso vai voltar. E nas situações mais estranhas, nós vamos dizer assim, mas eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso realizar, eu me sinto impotente, eu não vou dar conta, porque a nossa história foi narrada por uma palavra que nos fez, ao longo da infância distante, da adolescência, interiorizar e desenvolver um complexo de inferioridade. Mas nós poderíamos ir para o outro polo e pensar sobre um eu maníaco, que é o eu na fase maníaca do transtorno bipolar do humor. Aquele que se sente gigantesco. E como temos pessoas sofrendo com isso, gente? O indivíduo tem um complexo de superioridade. Ele só sabe lidar com as pessoas numa hierarquia de cima para baixo. E quando ele se torna subordinado, ele vai sofrer e se rebelar. Porque ele tem uma autopercepção alterada. E eles se imaginam que não é. E ele o tempo todo se coloca na posição de quem está acima dos outros, e a ele compete exercer a força e o poder. Muitas vezes contradizendo a própria realidade dele, de uma pessoa sem os dispositivos para o uso do poder. Então, o complexo de superioridade. E diante desses complexos, diante do complexo de Édipo freudiano, diante das projeções inconscientes, diante da nossa dificuldade de lidar com a palavra, com o domínio da oralidade, quantos de nós sofrem por não saber usar a palavra? Falamos quando deveríamos silenciar, porque a nossa fala é compulsiva. E por trás da compulsão da fala, tem um problema da nossa história no desenvolvimento das fases da personalidade. E quantos ficaram na fase oral, como diria Freud, e ficando na fase oral desenvolve uma compulsão alimentar ou alcoólica. Há pessoas que só sabem viver se estiver permanentemente comendo mais do que precisam. Ou usando de álcool, que também é um prazer da oralidade. Então nós temos uma complexidade do inconsciente a nos atormentar. E a palavra que liberta é aquela que narramos adequadamente. É aquela que escutamos em nós mesmos. Observe vocês que a palavra é esse domínio fascinante pelo qual nós recontamos a nossa história. Portanto, a cura pela palavra é uma cura pela narrativa. É a capacidade de ser ouvido por alguém que escute aquilo que nós nunca tivemos a oportunidade de ouvir. Quanta coisa está ao nível do nosso inconsciente, arrasando-nos a existência, e nós não conseguimos reformular isso através de uma boa narrativa. Quando o especialista, psicanalista ou psicólogo
dar-nos a oportunidade de falar e de recontar uma história que pode ser uma história de abuso sexual na infância, que pode ser a história do desrespeito conjugal na relação entre cônjuges, que pode ser a história traumática do bullying na escola, ou do patrão opressor, ou pode ser a história dolorosa do abandono na infância, do abandono na juventude, da solidão ou de uma grande perda. Imaginem vocês que nós somos levados a conviver com perdas ao longo da vida. Perdas necessárias, como por exemplo, sair da adolescência e chegar à fase adulta e ter que trabalhar, se sustentar e perder o sustento que nos era dado gratuitamente pelos pais. Isso é uma perda necessária para que passemos à fase adulta, a autossustentabilidade e a autorresponsabilização pelos nossos atos. É uma perda que nem sempre a realizamos adequadamente e ela se torna uma perda traumática. E observe que eu falei de uma perda que é um ciclo do desenvolvimento da personalidade, relativamente administrável. Agora vocês imaginem o que é perder a perda para uma criança de seu pai, que fez a passagem quando ele tinha 6 anos de idade. Ou da perda para a criança do seu pai, que foi embora e deixou a família para trás e nunca mais voltou. Ou da perda de alguém que, tendo esperado casar-se com a outrem por 10, 15 anos, e de repente alguém, através de um e-mail, diz: vou mandar meu secretário buscar minhas coisas, porque sempre tem coisas, não é? Mas não nos casaremos mais. É uma perda traumática. Então essas perdas e essas dores da alma se acumulam e é necessário que seja narrada. Observe que a religião suspeitou disso e ao longo da história criou o confessionário. O confessionário do sacerdote era o consultório psicanalítico na Idade Média. E os religiosos ouviam as pessoas narrarem suas histórias. A pergunta que lhes faço, nesse momento que estamos meditando da cura pela palavra, será que nós estamos em uma sociedade da escuta? Será que essa sociedade hiperflacionada pela informação, em que saímos de uma rede social para outra e estamos online 24 horas, a sociedade da hiperconexão global, desse documento sem limites informacional chamado internet, das redes sociais, da interatividade digital, será que essa sociedade é, na verdade, da escuta? Da comunicação adequada? Da comunicação que percebe o outro? Acho que a resposta está muito clara, que não vivemos uma sociedade da comunicabilidade. Vivemos em uma sociedade da informação, da conexão, mas não da comunicação humana, não da interação intersubjetiva, muito menos ainda da escuta. E acreditem, meus amigos, essa palestra veio para nos chamar a atenção que a escuta salva vidas, assim como o silêncio também nos salva. Que é necessário aprender uma capacidade de escutar os outros para que eles narrem suas histórias e seus problemas. É claro que os senhores, nessa altura, estão se perguntando: o que será que ele está propondo? Que nós saiamos pelas ruas contando as nossas vidas ao primeiro desavisado, aventureiro ou desajustado que apareça pelo caminho? Certamente que não. Aliás, e a propósito, as casas espíritas desenvolveram um mecanismo muito bom chamado atendimento fraterno, que de certo modo é uma modalidade de escuta na casa espírita, além dos psicólogos e profissionais que são disponibilizados para a escuta. Mas queremos dizer que a palavra é capaz de nos curar, sim, se soubermos ouvir a nós mesmos, se soubermos ouvir aos outros.
se soubermos desenvolver esse processo de escuta e de autoescuta, que é uma atitude clínica, de escuta clínica. A palavra clínica vem de clinicare, do latim quer dizer estar ao leito de, estar a ouvir alguém. E nós vivemos em uma sociedade que ninguém escuta ninguém. Que nós vivemos em uma sociedade de muita informação e pouca comunicação. De muita digitalização e conexão, interconexão global, mas de pouca atenção amorosa, acolhedora à palavra do outro. Então é necessário que nós saibamos que as nossas histórias devem ser contadas e recontadas para o benefício da nossa saúde mental. É necessário fazer esse trabalho, esse exercício de escutar o outro e de nos fazer narrar a nossa existência para ressignificar o que nos ocorreu. Para que nós possamos conferir um novo sentido àquela experiência dolorosa. Para que sejamos capazes de nos ouvir uns aos outros. O grande mestre do amor, Jesus Cristo, na sua sabedoria infinita, ele usava uma estratégia para ouvir aos outros. Ele realizava seus diálogos num contexto da comensalidade. Ele sabia que as pessoas, quando estão fazendo uma refeição, elas se sentem muito gratificadas. Uma boa parte das passagens do Evangelho se dá com Jesus falando e ouvindo as pessoas durante a refeição. Durante o momento da comensalidade e da interação humana. Mas observe vocês que as nossas novas tecnologias fizeram com que o perto se fizesse distante e o distante se fizesse perto aparentemente. Porque, na verdade, estamos ilhados e distanciados uns dos outros. Nunca assistimos tanta solidão quanto nos dias atuais. Porque estamos desconectados do dispositivo da escuta clínica, afetiva, amorosa e atenta. Vocês vejam que uma pessoa que é capaz de nos escutar, pode ser um colega de trabalho, que faça silêncio contemplativo, para nos escutar um dilema, que tivemos em casa, uma discussão, um problema, para nos escutar respeitosamente, sem nos pré-julgar nem julgar, sem nos avaliar nem nos definir, sem nos situar ou classificar. Nós estamos o tempo todo a ouvir as pessoas, situando, classificando e sendo preconceituosos. A pessoa fala alguma coisa destoante, nós já classificamos a fala dela dentro de uma condição, de uma determinada personalidade e de uma determinada pessoa. É uma escuta reativa, que rejeita a fala do outro. A verdadeira escuta é aquela que faz silêncio, para ouvir o que vem da alma do outro, para que ele possa curar-se narrando, curar-se falando, curar-se compartilhando. Vejam vocês que a palavra igreja, que é tão usada nos cultos religiosos, ela perdeu a sua essência, porque igreja vem do grego que quer dizer eclésias, lugar do compartilhamento, lugar da comunhão, lugar do testemunho, lugar da palavra compartilhada. E nós não sabemos fazer eclésias, nem no trabalho, nem em casa, nem na casa religiosa, porque estamos todos temerosos, temendo a nós mesmos e temendo ao outro. Na psicanálise, o outro é uma grande ameaça, quando nós não conseguimos compartilhar a nossa fala nem ouvi-lo. O outro é uma ameaça a princípio, é a ameaça do marido em relação à mulher, é a ameaça do colega de trabalho, dos vizinhos, dos irmãos entre si, porque não há escuta amorosa,
porque não há capacidade de ouvir sem pré-julgamento, sem preconceito, apenas ouvir. Então a doutrina espírita veio nos dizer que há uma dialética para a saúde mental, da palavra e do silêncio. Na palavra nós acessamos os nossos conteúdos conscientes ou inconscientes. Os inconscientes quando narrados, através de um mecanismo que Freud catalogou como sendo os atos falhos. Imaginem vocês o que é o ato falho. Você vai a um cemitério com a família despedir-se de alguém, de uma outra família, de um vizinho, de um colega de trabalho, de alguém que fez a passagem e sem o querer, quando você viu, ao invés de dizer meus pêsames, e esse é o exemplo extremo, você diz meus parabéns, perdoe-me, eu quis dizer meus pêsames. É aquilo que Freud chamava de ato falho. É você dizer o contrário, o paralelo ou o divergente do que iria falar. Então você iria falar o nome de uma pessoa e coloca o outro no lugar. Ou você encontra uma pessoa no meio da rua que você convive com ela todos os dias e você esquece o nome dela. E você fica se perguntando como pode a memória me trair? E você fica enrolando, você não consegue falar o nome da pessoa. Porque não é a consciência que está negando o nome. É o inconsciente que está deletando. Só que o problema da saúde mental, apesar de nós termos um cérebro que funciona em sistema hardware e software, observem vocês, cérebro é um sistema integrado com a mente, com a psique, com a alma. Só que cérebro é equipamento, cérebro é neurologia, é equipamento para funcionar, ele é hardware. E a mente é software, é mais sofisticada. O cérebro todas as noites realiza um delay, um delete. Sabiam disso não? Todas as noites o cérebro deleta memórias e preserva outras. Ele precisa fazer isso para que aprendamos novas coisas. Então, o próprio cérebro tem um mecanismo de esvaziamento e refazimento da memória. Os cientistas já sabem que nós aprendemos durante o sono. Mas ocorre que a mente, ela tem um outro processo de selecionar memórias. Se eu perguntar a vocês o que vocês fizeram há 2 dias atrás, em um dia absolutamente normal, repetitivo, vocês vão lembrar de umas coisas e não de outras. Talvez não consigam recordar exatamente do café da manhã, do almoço, de 24 ou 48 horas atrás. Porque o café da manhã foi banal, normal, repetitivo. Naquele dia tudo aconteceu previsivelmente. A memória não registra isso. A memória registra aquilo que tem impacto emocional e é significativo. Então nós estamos diante de um dilema, de uma memória que registra o que é significativo e às vezes registra a dor, o sofrimento, registra o que é impactante e nós temos que lidar com essa memória ao nível consciente e ao nível inconsciente. Então nós temos que aprender a usar a própria mente, a própria alma e os estados nobres para escutar a nós mesmos, escutar aos outros, como estratégia de cura. Isso é um caminho de autoconhecimento também. Observem vocês que nós não estamos atentos a nós mesmos. Não nos observamos. Não observamos os motivos pelos quais temos certas reações na forma inadequada e na hora errada. Então a doutrina espírita fala que é necessário o exercício do autoconhecimento, da oração e da meditação, para que escutemos a palavra que não é dita e que não foi dita. A palavra que está
guardada e a dimensão da nossa existência, que é uma dimensão luminosa. Numen quer dizer luz em latim. Essa dimensão que fará com que nós escutemos o determinismo do nosso destino. Vou mostrar a vocês agora como nós não escutamos a nós mesmos. Falar de Chico Xavier e depois falar como nós operamos. Chico Xavier, o Espírito Emmanuel diz para ele assim: meu filho, você vai fazer a passagem um dia em que o Brasil estará em festa. Sabiam disso? O mentor espiritual de Chico Xavier disse para ele: você vai fazer a passagem, a desencarnação, em um dia em que o país inteiro estará em festa. E aí brincavam com o Chico, diziam: então não vai ser nunca, Chico, porque esse país é muito sofrido e tal, quando vai ser? Chico viveu 92 anos e foi embora em 30 de junho de 2002. Aquele dia era o dia do final da Copa, que o Brasil foi campeão. O país estava em festa e Chico Xavier, no final da tarde, tomou seu cafezinho, fez uma oração e perceberam-no morto, corporalmente morto. Observe uma coisa: será que não existe na nossa alma, no nosso inconsciente, perfeitamente registrado a hora da nossa passagem? Será que há um nível espiritual da consciência que vai além do cérebro? Não está perfeitamente registrado a hora e o dia que vamos fazer a passagem? Provavelmente está. Não na consciência de cérebro, essa consciência que tem medo de morrer, apesar de espíritas sermos. Porque no cérebro, o cérebro não foi preparado para morrer. O cérebro foi preparado para viver. E ele realiza relações neuroquímicas até na última hora. Sabe, conhece a melhora da morte? O paciente está na UTI e às últimas horas ele tem uma reação clínica, todo mundo diz: vai viver, morre logo em seguida. É o cérebro produzindo todas as reações para o organismo ficar vivo. Isso é uma coisa. É a consciência refém do cérebro. Só que existe uma dimensão em nós que é a consciência espiritual. É o espírito, é a memória profunda. Nesse nível, tenhamos todas certezas, nós sabemos, em espírito, o dia e a hora da passagem, natural. Não estamos falando do suicídio, direto ou indireto, não estamos falando daqueles que procuram a sua autodestruição. Estamos falando da morte natural. Ao nível da consciência espiritual, nós sabemos. E por que é que nós somos surpreendidos pela morte? Porque nós não temos autoescuta. Porque não escutamos a palavra que não pode ser dita, que é a palavra do inconsciente, do espírito, da alma, que só se pode ouvir nos estados meditativos, nos estados de contemplação, quando fazemos silêncio da palavra e ouvimos a não palavra, ouvimos a alma, ouvimos a presença de Deus em nós, ouvimos a região profunda da consciência divina em nós. Quando perguntaram a Jesus: mestre, onde está o reino de Deus? Ele respondeu: ficai sabendo que o reino de Deus está dentro de vós, porém ele é um tesouro oculto que deveis descobri-lo. Esse tesouro oculto é o domínio da não palavra, da não linguagem, de uma consciência em nós que é Deus, que precisamos escutá-la e não tentar falar com ela. Meu pai, que foi um homem muito sábio, já fez a passagem no ano 2000, ele dizia: meu filho, algumas pessoas, e a maioria de nós reza assim: Pai nosso que estás nos céus. Abaixa esse som, menino. Santificado seja o vosso nome. Será que eu vou pagar o carnê do carro esse mês? Venha a nós o vosso reino. Ô vizinho desgraçado para manter o som alto. Seja feita a vossa vontade. Por que não podia ser a minha também? É o barulho mental do estado de desarmonia que não nos permite escutar o inaudível.
escutar a presença de Deus. Ao invés de tentar falar com Deus, tenta escutá-lo, que é melhor. Se fizermos o silêncio da palavra consciente, o silêncio da palavra convencional, do discurso e da consciência vocabular, descobriremos que é um silêncio em nós, que é Deus a falar conosco. Então a proposta dessa palestra hoje foi falar dessa dialética da palavra e da consciência divina em nós, da palavra e do silêncio como estratégia de cura. Curemos escutando aos outros, curemos aos outros ouvindo a sua palavra, acolhendo-os fraternalmente. Façamos a autocura, escutando a voz da nossa realidade espiritual, que deve ser despertada. E antes de falar desse despertamento para terminar pontualmente às 9 horas, eu quero dizer para vocês que eu trouxe o livro Cartas Vivas, que é um livro psicográfico nosso, que nós psicografamos ele em um estado sonambúlico, em que a mão corre sobre o papel de forma automática, com os bons espíritos e particularmente a nossa irmã Adriana de Jesus, escrevendo. Quem quiser o livro, suba ao primeiro andar e vá à livraria Mário Carvalho, porque eu vou estar lá autografando depois da palestra. Mas nós queremos terminar essa palestra falando desse despertar de uma consciência que vem do silêncio, da consciência meditativa, da consciência interior, desse eu interno que tudo sabe, que tudo conhece, pelas memórias profundas que dispõe, mas está apagado sob a névoa da persona, da sombra da personalidade. Esse despertar do self espiritual que nos diz num poema: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas entre as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segue a oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa. Segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, nos desperte o silêncio que fala e a palavra encantadora da paz, que ensina e educa, que Ele nos proteja até o último instante em que pudermos transitar do mundo das formas para a realidade da imortalidade. Muito obrigado, muita paz e até uma próxima vez, que já os convido para o nosso Pinga Luz, que será dia 25 de janeiro, um sábado, às 16h30, sobre o sono e os sonhos. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos nosso querido irmão Denizar. Amanhã também nós temos aqui um projeto Reforma Íntima na Prática, às 17 horas. E em seguida uma palestra do Jefferson Belomo, às 19. Queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos por esta noite de muitas reflexões, que as palavras do nosso irmão possam fazer eco na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, fazendo a nossa autotransformação através da reforma íntima do nosso autoconhecimento.
Que a paz que reina nesta casa, neste salão, possa também fazer morada em nós e que nós possamos levar aos nossos lares. E assim, damos por encerrada a primeira parte do trabalho desta noite, dando graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Assim seja. Meus irmãos, tenham um ótimo final de semana. Agradeço a todos. Aqueles que forem ficar para o passe, vamos aguardar nesta vibração.